Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, decidi fazer essa live cujo tema é Morte de Reis. Não tenho nenhum roteiro, mas hoje sabemos que ocorreu aí o falecimento do Pelé, o Rei Pelé, que é o rei do futebol. E nós tivemos há pouco tempo a morte, o falecimento da Rainha Elizabeth. Bom, o mundo gosta de reis, tá? O mundo deseja que reis governem sobre ele. E Deus mesmo, né, ele permitiu a Israel que tivesse um rei e que reis governassem sobre a nação. Eles, de certa forma, estavam ali rejeitando o governo do Senhor. Mas, bom, eu mesmo sou monarquista, tá? Eu não acredito em república, não. Não sou republicano, votei na monarquia quando houve o plebiscito. Muitos de vocês nem devem saber que existiu esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas enfim, é isso. Quando há a morte de um rei, então há o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Nós vimos isso com o falecimento da Rainha Elizabeth, já falamos a respeito disso. Comentamos até aquele livro, O Anticristo e uma Xícara de Chá, que o autor Tim Curran, ele fala que o Anticristo vem da casa dos reis britânicos, tá? E pode ser o rei Charles ou o príncipe, qualquer um desses príncipes. E interessante que há uma narrativa, um episódio bíblico, que a gente se lembra de Isaías, tá? Eu lembrei de Isaías, que diz assim que no ano da morte do rei Uzias, ou Isiahu, eu vi o Senhor, eu vi Adonai, estou lendo aqui na Bíblia, essa aqui é a Bíblia Judaica Completa. Eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. Uzias, né? Uzias era um rei importante em Israel. E pela narrativa de Isaías, a morte do rei o deixou muito abalado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto. Então, as pessoas, quando perdem aqueles que foram forjados ou fabricados, ou através de esforço próprio, ou mesmo mediante esforço da mídia, porque a gente sabe que existe isso, não é, pessoal? O marketing, né? Então, por mais que as pessoas elas sejam pecadoras, tenham defeitos, elas estão em posição de liderança, sempre tem um marketing por detrás, porque nós sabemos que existe uma manipulação, queiramos ou não, porque nós, né, dentro desse horizonte político, nós estamos aí caminhando para aquilo que eles denominam uma nova ordem mundial. Então, tivemos lá na Grã-Bretanha o falecimento da Rainha Elizabeth, e por mais que não tenhamos aqui, politicamente falando, um rei, mas sobre os brasileiros, temos aí o Rei Pelé. E se você for acessar a mídia, vai mostrar toda a influência que ele tinha, né, no mundo inteiro. Inclusive, ele teve encontro com a Rainha Elizabeth. Então nós vimos aqui Isaías, ele
quando morreu o rei Uzias, ou Urias, né? O rei Urias ou Uzias. Diz aqui, traduzido rei Uzias, isso. Quando esse rei morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado. Quer dizer, depois que ele deixou, né, aquela visão meramente horizontal, tá, que é a observância de um rei ou de alguém que tem autoridade humana, ele foi capaz, ou Deus foi capaz de se revelar a ele como aquele que está sentado no alto trono. É muito bonita essa passagem, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla de seu manto preenchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é Adonai Tzvaot. Tzvaot é o rei dos exércitos. A terra inteira está repleta da sua glória. Então vimos aqui que a glória de Deus é muito maior do que a glória dos homens. Somos efêmeros. Então, somos levados aí, muitas vezes, a colocar esperança apenas no ser humano. E isso pode trazer para nós grandes decepções, porque sabemos que o ser humano é limitado. E então ele compreendeu aquilo, né? Os batentes da porta tremeram ao som de seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. E qual foi a reação dele? Ao perceber a sua humanidade, a sua efemeridade, enfim, o seu pecado e sua limitação. Ai de mim, estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vi com meus olhos o rei Adonai Tzvaot. Um dos serafins voa até mim com um carvão em brasa na mão, retirado do altar como Atenais. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou os seus lábios. Sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. E nós sabemos que o rei, o verdadeiro rei, que produziu para nós o perdão dos pecados, pela nossa fé nele, é o rei Jesus. E ele tem o ministério de rei, profeta e sacerdote. Está revelado lá no livro de Hebreus. Então, a morte de reis humanos, nós sabemos que vai ocorrer, ou a morte daqueles que governam. Engraçado que eles acham que governam, não é? Então, hoje mesmo eu estava lá pensando, né, no futuro do nosso país, tudo aquilo que está ocorrendo. E é o seguinte, a gente tem que estar sempre lembrando da palavra de Deus. Porque se nós formos ter a mesma atitude que o salmista, aquele levita que escreveu o Salmo 73, hoje eu estava meio assim, sabe? Que o Salmo de Asaf, que diz assim: como Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração. Quanto a mim, perdi meu equilíbrio.
Meus pés quase tropeçaram ao crescer a inveja dos arrogantes e ver a prosperidade dos ímpios. Então nós vemos a prosperidade dos ímpios. Quando a morte se aproxima, eles não passam por sofrimento. E até lá têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos os outros homens. Então era assim que ele via, né? E é assim que nós vemos. É assim que a mídia, que a grande mídia apresenta para nós, meros mortais, né? Que eles consideram. A mídia cria isso, né? A mídia cria todo esse espectro. A mídia, o cinema, cria os heróis, né? E hoje eu estava assistindo lá uma rede de TV falando a respeito da morte do Pelé e eles começam a adorar, né, a pessoa. E, né, é um ser humano, a gente sente, né, um ser humano. E como dizia Ernest Hemingway, a morte de qualquer homem me diminui, porque também faço parte do gênero humano. Por isso não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Então nós, seres humanos, a humanidade está irmanada nessa, né, nessa tristeza que significa a morte, que significa o desaparecimento da nossa vida aqui na Terra. E tanto que existe aquela promessa em Apocalipse, não haverá mais choro, né? Então essa é a esperança do cristão. Então eles colocam para a gente, né, algumas pessoas como heróis, e o sujeito lá, não sei quem está falando, não, ele é um herói, né? E tem Hollywood, tem um herói, o Homem de Aço lá, o cara que leva um monte de tiro, nada acontece com ele, e morre, e ressuscita, né? Aquilo lá, na verdade, os criadores do Super-Homem eram judeus e eles se inspiraram na história de Moisés, né? Um berço, só que um berço que sai do espaço, tal, que cai na terra, ao invés de ser Moshe, né? É retirado das águas, tá? Bom, então nós somos aí envolvidos por essa atmosfera, mas nós sabemos que o verdadeiro rei é o Senhor Jesus. E esperamos que ele vá reinar no milênio. Vamos ver aqui quem chegou na live. Josenildo Baracho. Para mim só tem o rei, nosso Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Vamos tentar. Não está aparecendo aí? Deixa eu ver. Ele colocou, vamos ver aqui. É que eu estou começando a usar esse recurso aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui ele colocou. Para mim só tem um rei. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse comentário aqui. Bom, Josenildo Batista Baracha escreveu: para mim só tem um rei, nosso Senhor Jesus. Claro, né? E até mesmo o Elvis Presley, há uma história, né, que chamavam ele de rei do rock. E uma vez alguém levou um cartaz no show escrito assim: você é o rei e tal. E ele mesmo falou ao microfone isso, né? Não, eu não sou rei. Rei é o Senhor Jesus. Vamos ver aqui.
Gente, não estou conseguindo. O que é isso aqui? Ah, vamos ver aqui. Calma aí. Vamos ver se eu consigo fixar aqui. Ó, eu fixei a mensagem. Não apareceu aí, não? É Raio Gages. Tá aqui. Ele aparece aqui, mas... Vamos ver. Gente, era para aparecer aí, tá, pessoal? Era para aparecer aí em destaque. Mas ainda não estou conseguindo fazer isso. Futebol, política e religião são assuntos muito discutidos até então. Quando esses 3 reis morrerem, é quando se manifestará a besta do mar e a besta da terra, de Apocalipse. Sim, eles buscam a união, não é? Eles buscam a união dos povos e a união de todas as religiões. Nós sabemos que o esporte tem esse aspecto, até mesmo religioso. O que nós vimos aí, né, nessa série que fizemos a respeito da Copa 666. Tudo direcionado à união, reunião, essa Babel, né? A Babel, porque eles estão esperando o rei deles, tá? Porque eles colocam que as pessoas são denominadas de reis, e aí esses reis são mortais, eles morrem, e aí tem toda aquela comoção que a mídia mesmo joga sobre todo mundo. Eu lembro que quando Tancredo Neves morreu, gente, né, tava o pessoal da igreja lá, né, porque a mídia também colocou isso, né, porque ele era o presidente que foi eleito indiretamente para poder trazer a redemocratização ao nosso país. E muita gente colocava, poxa, o sujeito lá em cima, né? Isso aí. Na época eu tinha quantos anos? Uns 20 anos? Não lembro mais. Mas era muito novo. E aí foi todo mundo lá na casa da amiga nossa. Saímos da igreja, né? O pessoal saiu da igreja e foi na casa lá de um presbítero. Aí estávamos lá. Aí apareceu aquele repórter, né? Brito, se não me engano. Brito. Não sei se é Carlos Brito. E aí ele falou, né? Tenho uma notícia para dar. Morreu Tancredo Neves. Na verdade ele já tinha morrido, né? Só que deixaram para dar a notícia no domingo, que era um 21 de abril, que é uma data específica aí com relação a comemorações da República, né? Então, e o povo caiu na comoção. E agora eu lembro que no outro domingo o pastor da igreja, ele escreveu no boletim, né? Boletim da igreja, ele utilizou Isaías, esse texto que li para vocês de Isaías. Só que ele colocou assim, no ano em que morreu Tancredo Neves, né? E ele comparando Tancredo ao Uzias. Foi isso mesmo. Então vocês veem como a coisa é bem forçada em cima de todo mundo. Aí o Raio Gages, ele escreveu: Rainha da política, Elizabeth morreu. Rei do futebol, Pelé morreu hoje. E o rei da religião, Papa, pode morrer a qualquer momento. Bem lembrado, viu? Bem lembrado, olha só. Muito bom esse comentário. Eu não estou conseguindo colocar na tela, pessoal. Mas ficou bom, viu? Gostei desse comentário. E é isso mesmo. O Papa Emérito, ele está doente, tá? Ele está muito doente. Que é um rei, né? Um rei da religião.
E o Papa Francisco, ele também está numa cadeira de roda, disse que machucou o joelho, não sei. Vamos entrar numa nova era. É justamente isso, tá? Vamos entrar em uma nova era. Deixa eu fechar aqui essa janela porque não está dando certo. Vou colocar o chat onde estava. Josenildo, tal. Não vou ter que abrir, senão não vou conseguir ler. Não estou conseguindo destacar aí na tela. Marinheiro de primeira viagem, viu? Tentando aprender na internet isso aqui. Josenildo Batista Baracho. Estou me preparando para sair da cidade, mas minha família não quer ir comigo. Vou assim mesmo. Na hora em que eles acordarem, espero que não seja tarde. Cidades é um antro de perdição. Bom, na verdade, tá? O pecado está em todo lugar, né? Está na criação, né? É verdade que as cidades elas estão cheias de violência, né? Mas isso já é previsto na Bíblia, né? Isso é previsto na Bíblia. E para onde quer que a pessoa vá, ela vai encontrar confusão, tá? Isso aí eu tiro por mim. As pessoas, elas estão sofrendo muito hoje ataque espiritual, tá? Mateus 24. Bom, Mateus 24, tá? Mateus 24, ali aquele discurso, Jesus Cristo ele falou para os judeus, tá? Porque a igreja só surgiu em Atos capítulo 2. A igreja é um mistério, ela não foi predita pelos profetas. Nós vimos ali que Jesus fala, por exemplo, aqueles fugindo da Judéia, né? Então, tem um estudo que eu vou preparar, já estou preparando a respeito desse tema também, que é subsidiário, tá? Então, já estou preparando um vídeo a respeito disso também. Então, aqui fala da angústia de Jacó. O povo judeu vai ser muito perseguido após o arrebatamento da igreja. Então, vai ser muito perseguido. E eles vão ser quase exterminados. E é aí que eles terão a oportunidade, tá? De se entregarem a Deus, a Cristo, reconhecer a Cristo. Porque tudo isso, tá, pessoal, essa morte de reis, como o irmão aí mencionou, né? A morte do soberano lá político, o outro soberano do esporte e o da religião. Esses reis, né, eles estão aí desaparecendo. E nós sabemos aí que os homens sonham com uma sociedade perfeita, em que todos possam viver em paz e harmonia. Então eles estão preparando a humanidade para receber o anticristo, que eles vão pegar todo o poder que foi concentrado em todos os campos do conhecimento humano, até mesmo da tecnologia, e eles vão dar esse poder ao anticristo. Esse é o objetivo da criação dessa nova ordem que eles tanto pregam, não é? Então, vai ser o poder bélico, o poder econômico, o poder
político, o poder religioso, o poder tecnológico. Tem coisa aí, aquela Sofia, que é uma imagem da besta, aquele robozinho lá estava lá desejando Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Nós. Então é um novo gênero eles criaram agora. É o gênero robótico e com direitos. Aquela tal de Sofia, ela é cidadã da Arábia Saudita. É impressionante, tem direitos. E mais direito do que um ser humano, que vai chegar a esse ponto. Então estamos aí indo por caminhos muito perigosos. Né? Então, nós vimos aqui que o salmista, ele, quanto a mim, perdi meu equilíbrio. As pessoas estão mexendo com a psique humana. Estão mexendo com a nossa psique. Né? O povo já está ficando meio maluco. Né? E cada dia você vê lá, você está navegando aqui na internet, aí a cada dia você vê lá assim, novo medo desbloqueado. Eles colocam muita coisa, né? Novo medo desbloqueado. E o povo fica com medo de uma coisa nova. Tá? Raio Gages. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Mas isso aqui é para Israel, tá? Isso aqui é para Israel. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Em Apocalipse, Jesus, ele abre os selos do juízo. Né? Mas esse selo é para punir Israel pelo seu pecado, pela sua incredulidade, e também as nações gentias. Né? O evangelho do reino que vai ser pregado, que diz lá em Mateus 24, não é a pregação da igreja. É a pregação dos 144 mil que foram selados. E esses aí é que irão pregar, né, o evangelho. E porque o tempo da graça vai acabar com o arrebatamento da igreja. Boa noite, Will Bartender. Sofia é a imagem da primeira besta. Será que o falso Messias será da Arábia? Bom, eu não creio não. Não creio que ele não será árabe não. E provavelmente vai ser alguém da casa. É importante o seguinte, leia o livro O Anticristo em uma xícara de chá. Tem em inglês, tem em PDF, mas com esforço, se você não sabe inglês, né, com esforço é possível compreender sim o livro. Né? E ele diz lá que ele mostra, mediante a heráldica, que é o estudo dos símbolos, né? Estudo dos símbolos, das famílias, que eles dão muito valor a isso, esse povo da Casa Real. E dentro da heráldica, eles conseguem fazer com que o príncipe Charles, hoje rei Charles, ou os seus descendentes, estejam vinculados a Davi. A coisa está muito bem planejada, tá? Eles não são bobos, não. Boa noite a todos, Mark Paiva. Boa noite a todos, estamos juntos, Nosbor Lopes. Bem-vindo aí, pessoal. Compartilha, deixa o like, né? Na nossa live aí. E assim eles estão buscando um mundo que a gente está falando. E nesse mundo, essa utopia, todas as necessidades, tá? Elas deverão ser satisfeitas. E todas as barreiras, barreira de raça, nacionalidade, educação, renda e ambiente,
não deverão mais existir. Mas isso através de um método artificial, um meio artificial, né? Uma coisa mediante imposição, mediante manipulação. E é isso mesmo aí que eles pretendem fazer. E antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Muitos crentes em Cristo, muitos cristãos acreditavam, isso é verdade, tá? Que a humanidade estava fazendo um progresso gradual nessa direção. Então o pessoal tinha, né, confiança nisso, né? Confiança no progresso político, no progresso social, e que a sociedade ela ia se tornar cada vez melhor até que esse objetivo fosse atingido. Infelizmente não aconteceu isso, tá? Porque depois de 2 guerras mundiais e uma terceira guerra que aparentemente está em preparação, tá? Aparentemente está em preparação e sem bombas atômicas, porque bomba atômica não existe. Tá? Já falamos sobre isso. Isso é manipulação da maçonaria na mente das pessoas, desde sempre. Ele diz aqui: para onde vou não terá nem celular. É uma maravilha ficar sem celular. Só não cancelei o WhatsApp por causa da empresa. Já cancelei o Facebook faz anos e por enquanto ainda assisto o YouTube. Josenildo. Então você quer se desligar totalmente da sociedade. Se você precisar de um remédio, homem, responde aí pra gente. De um atendimento médico, né, um exame. E como é que vai ser? Vai ser tudo remédio caseiro, remédio... Como é que é isso aí? Né? Estou preocupado. Raio Gages. Canal Morte de Reis. Também penso no mesmo. Toda orientação é para o povo de Israel, mas muitos acham que será mundial. A grande tribulação vai atingir as nações gentias, né? O povo ímpio, né? O povo que rejeitou a Cristo. Para quantos aí a gente fala de Jesus? Para quantos aí a gente fala, né, desses perigos aí? Quantas pessoas hoje estão se entregando aí a coisas, né? Então, o povo tá, né? Tem aí um monte de movimento para a liberação de coisas que não são boas, não é? A gente sabe disso. Então nós vimos aí que eles estão com certeza preparando a Terceira Guerra Mundial, não é? Certo? Então, hoje em dia, tá? É muito mais fácil você encontrar um cavalo com chifres do que pessoas que ainda acreditam que a sociedade vai melhorar através do trabalho meramente humano, através do trabalho de reis humanos, tá? E Isaías, ele viu isso. Ele viu isso. E ele viu a sua limitação. Então, quando nós vemos aí todo esse sofrimento, né, causado aí pelos homens que detêm o poder, e hoje eu vi alguém falando que eles têm a síndrome de Lúcifer, que muitos que estão aí detendo o poder no mundo, eles têm justamente a síndrome de Lúcifer, porque o objetivo deles é entregar o poder que eles têm, né? Apocalipse 17:17, a besta. Vamos ver aqui, Apocalipse 17:17. Eu gosto de manusear a Bíblia, sabe? Pegar a palavra, manusear assim. Porque hoje em dia tudo é eletrônico. Chega lá, né? O sujeito vai... Apocalipse 17:17. Vamos ver aqui.
Tá aqui, ó. Apocalipse 17:13 fala assim: eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Então esse é o propósito dos homens que estão hoje detendo o poder no mundo. Tá? É isso aqui. Ó. E a conjunção política ou geopolítica do mundo, isso eu não sei dizer se nós, antes do arrebatamento da igreja, já vai haver esse tipo de coisa, porque, por exemplo, o rei Charles, ele já propôs ele mesmo se tornar rei da Europa. Tá? Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil já foi um império e surgiu a república através de uma quartelada. E essa república, ela nunca, na verdade, nunca deu certo, tá? Nossa república é um fracasso total. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse: o Brasil vai voltar a ser um império. E império, estamos aí, né, vendo como eles trabalham com essa questão dos reis. Pode ser que o Brasil volte a ser um império e aqui haverá 10 nações, 10 supernações, tá? 10 supernações, que são esses 10 reis que falam em Apocalipse 17. Então já tem a Europa. A Europa será um império governado por um rei. Tem a Ásia, também vai ser um império governado por um rei. No Japão existe um rei. O Brasil talvez volte a ser um império, com a queda total da república, que ela nunca prestou para nada. Os Estados Unidos são uma nação que foi criada, eles foram criados para ser uma nação passageira. Tá? Se você for estudar o assunto, você vai entender isso. Então ali também haverá, né, reis, né? E a Bíblia fala lá Gog, Magog, reis, né? Então o mundo vai estar dividido em 10 supernações. Esse negócio de Brasil vai acabar assim. Né? É a nação número 1, 2, eu não sei como é que vai ser a notação, como eles vão definir isso. Mas o mundo já está dividido em 10 regiões. Isso tudo para cumprir a profecia bíblica. Tá? E fala assim, fala aqui, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade como reis por uma hora com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o Rei dos reis que vai abater todo esse reinado. E Daniel teve a visão desses 10 reis, que é justamente a pedra que é tirada, né, e jogada nos pés da estátua, que ele viu lá todos os impérios do mundo. E esse império, né, de barro e ferro misturado, sendo destruído por uma pedra tirada sem mãos. Né? É essa palavra, né, que ele fala. E vai ser destruído, é o rei dos reis. E os chamados escolhidos e fiéis vencerão com ele. Então nós temos um rei, que é o Rei Senhor Jesus, o Rei dos reis, e nós somos vencedores com ele, porque ele morreu, deu a sua vida, mas está vivo. Ele não está entre os reis que foram mortos. Ele foi morto, mas ressuscitou. Bonilha.
Bonilha. É isso aí, meu irmão. Mano, do jeito que o gelo está invadindo tudo, suponho que só poderá ser habitado partes do Brasil e Portugal. Então, interessante isso aí, Raio Gages. Raio Gages. Então, escreve mais aí sobre isso. Tá tendo realmente, eu vi uns vídeos, né? Lá em Nova York o negócio tá feio. E outra cidade lá, Buffalo, em Seattle também. O pessoal tá andando escorregando assim, ó. Né? E tá tudo mudando mesmo, né? Nesse ponto aí. Como antigamente as pessoas se estabeleceram no campo, não tinha farmácia. Josenildo respondeu. Como disse, estou me preparando e leva tempo. Talvez venha na cidade comprar alguma coisa, mas só. É difícil, né? A gente se desligar totalmente do sistema, né? Não tinha farmácia, mas como vai fazer? Você vai fabricar seu próprio remédio? Bom, eu entendo assim, né? Você pretende ter uma vida mais saudável, não é? Comendo coisas mais saudáveis e tal. Mas cuidado, né? Você tem que se estabelecer num local onde você vai ter água potável, não é? Rapaz, o negócio é. Glórias ao mestre da criação, diz o Nosbor Lopes. Alguém conhece alguma comunidade bíblica? Rapaz, eu conheci uma na década de 80, se não me engano, mas acho que já acabou. Estão falando, plano estacionário. Opa, meu irmão. Estão falando sobre um congelamento geral, ainda não estudei sobre. Eu também não estudei sobre isso não. O povo fala muito sobre, como é que é, aquele negócio de inversão dos polos, né? Eu, particularmente, não acredito não nisso. Inversão dos polos e tal. Eu acho que, no que diz respeito a esse assunto, Deus é que vai fazer tudo, né? Deus, por exemplo, tem gente que diz, vai explodir uma bomba atômica. Os pastores falando que o fogo vai destruir a terra. Não. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Tem um monte de versículos que falam sobre isso. Deus só precisa fazer assim, ó. Pronto. Ele criou com a palavra. Ele pode destruir também com a palavra. Ele mesmo é o fogo consumidor. Precisa de bomba atômica, não. Vamos ver. Plano estacionário. Josenildo, inscreva-se no canal Caminho Estreito. Deixa eu ver aqui se dá para exibir esse. Estamos tratando aqui sobre esses reis. Nós sabemos que o ocultismo, como eu disse, né? Como a vinda do Senhor está muito perto, então os demônios, os principados, as potestades estão aí, né, tomando conta da cabeça desses homens que têm a síndrome de Lúcifer, e eles estão aí justamente colocando em prática um plano ativo, tá? E esse plano ele existe dentro dos círculos ocultistas, em que a versão deles da utopia será cumprida fazendo-se desaparecer aquilo que nós chamamos de luta sectária, as divisões. As religiões, eles dizem, esses ocultistas, eles dizem o seguinte, que elas causaram mais derramamento de sangue do que qualquer outra coisa, e portanto elas precisam ser abolidas. E para atingir esse objetivo, né, eles colocaram em marcha, isso tem muito tempo, tá? Um programa global, que eles pensam globalmente, né? E maciço, conhecido, que muita gente já sabe o que é conhecido como movimento ecumênico. E esse movimento é encabeçado por um rei, que o irmão aí falou, que é o rei religioso, que é o Papa, e que está destinado a unir tantos sistemas diversos de crenças quanto possível, e então consolidá-los em algo
monolítico, em uma coisa só, tá? E em seguida, segundo eles, quando o tempo certo chegar, o Cristo deles, que é o anticristo, ele deverá receber as boas-vindas com braços abertos e o plano mestre será totalmente implementado. Tá, pessoal? O plano mestre vai ser implementado. Que é esse plano aí que nós vimos, né? Que nós tanto falamos da nova ordem mundial e todo o poder concedido ao anticristo para reger as nações ímpias e também fazer o pacto, né? O pacto com os judeus rebeldes, né? O povo de Israel, que só no final da grande tribulação que vai ter os olhos abertos para receber e realmente a Cristo, tá? E é o seguinte, eles também pretendem a redução maciça, como nós vimos aí, tá? Redução maciça da população. Isso tentando tirar do mundo todos aqueles que são indesejáveis, tá? Principalmente os que são ferrenhamente monoteístas, como os cristãos, os judeus e os muçulmanos. E o resto, o que vai acontecer com eles? Será subjugado e governado com benevolência, tá? Entre aspas, tá? Por uma elite intelectual e social. Isso aí, então, é o que eles chamam de utopia. Será uma utopia para as massas, que vão passar o resto da vida como literais vilões. E a definição, né, não é muito apropriada, chamar isso de utopia. Tá certo? Mas nós não devemos nos desanimar, porque existe um plano que foi definido na eternidade, pelo qual um céu literal na terra será realizado. Antes de criar tudo o que foi criado, Deus determinou que seu Filho governaria e reinaria este mundo de um trono em Jerusalém. 1000 anos foram definidos como a duração deste reinado. E na palavra de Deus temos muitas pinceladas sobre como será esse reinado e como ele virá à existência. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, dessa live, que é a morte de reis, nós temos a esperança, na verdade, todo aquele que crê, que haverá o milênio, que vai ser o governo de Jesus, né, governando sobre as nações. E todos esses ímpios que estão aí, né, que tem essa síndrome de Lúcifer, esses homens que acham que são donos da liberdade, são donos de todo o poder, e que todo esse poder eles vão conceder ao anticristo, então todos eles irão passar, serão simplesmente destituídos de tudo que eles possuem. E o que é pior, serão destituídos da vida eterna, não é? Então é isso aí, tá, pessoal? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Então é isso. Morte de reis. Estamos aí no início de mais um ciclo, tá? E vamos ver o que vai acontecer então. Vamos aguardar, que eles já estão anunciando por aí. Vou até pesquisar, tá? Como é que está a saúde do Papa? Papa Emérito.
Tá aqui, ó, Vaticano. Papa Bento XVI está em estado grave. Olha aí. Ele está em estado grave, mas estável. Estado de Papa Emérito é grave, mas estável. É aí. Já já ele também parte, né? É mais um rei. E aí eles vão. Tá aqui, ó. Realmente aí. Tá aí. Tudo está se encaminhando aí para aquilo que eles querem, né? Deixa eu colocar aqui, morte do rei Pelé. 29 de dezembro de 2022 aí. 92 dá 11, não é, pessoal? Olha o número 11 aí em destaque dos Illuminati. É 2022. Isso aqui foi 52 anos depois da última Copa dele, né? 5 e 2 dá 7, o número 2 aí. Aqui dá 6, né? 666, né? Dezembro 12, que é o dezembro. É 6 mais 6, não é? Tá aqui, ó. Essa data aqui é sugestiva, tá, pessoal? Dezembro. Tá? Temos o número 11. Temos aqui o número 6 duas vezes, que é dezembro. 6 mais 6. Temos aqui o número 6. Tá? E temos aqui o número 9, né? E mais um 2, que é 8. Também tá aqui, ó. 4 vezes o número 2, dá aquele 8 do infinito, que é da Copa, né? O símbolo da Copa. O 8. Para os ocultistas, o 9 vira 6 também. Temos aqui o 666 e todos os números, né, necessários para entender que isso aqui é uma assinatura Illuminati. É isso. É isso aí, pessoal. Então vamos encerrar a live. Agradeço aí a todos.